Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Juninho, professor de física aqui do Mérito, relacionado aos assuntos aqui da Univ, né? Vamos tratar uma questão aqui que agora recentemente, essa ideia de transmissão de movimento, né? Então, assim, é um assunto bem bacana de trabalhar, fácil, né? E assim, que não pode deixar passar esse tipo de questão, tá bom? Vamos, durante a questão aqui, vai debater a teoria relacionada ao assunto, você vai ver que é bem bacana, tá? De ser trabalhado. Tá bom? Então vamos para a questão. Então, questãozinha aí que caiu recente, né, nessa parte de movimento circular, que é a transmissão de movimento. Então, olha só como é que ele foi dado aqui, ó. Considere dois pontos, A e B, situados na pá de um aerogerador numa direção radial, em relação ao eixo do rotor, conforme ilustra na figura a seguir. Dada a situação, né, assinale verdadeiro ou falso para as assertivas, ou a alternativa aí. Então, ele deu aqui, né, um aerogerador. E numa das pá aqui, ele falou que do ponto A até o eixo aqui, ó, vale R. E aqui é um ponto B. Do qual, né, foi agora aqui, é um assunto que é bom frisar aqui. Esse ponto B aqui, né, eu vejo que a Univ, ela deu uma vacilada aqui. Por quê? Para a gente analisar aqui um dos itens aqui, ela não falou que esse ponto B poderia estar na metade, né? Porque a gente pode imaginar que esse ponto B aqui está na metade, mas isso aí é uma intuição. E isso aí não é a lógica, né? Para ser trabalhada a questão. Mas a gente avalia assim porque, dentro da perspectiva, até do gabarito em si relacionado da Univ, ela meio que tratou o ponto B como o ponto médio. Ou seja, seria a metade ali daquele R. Tá bom? Então vamos lá decorrer. Então olha aqui. Na assertiva A, o que ele falou assim? Ó, os períodos de rotação dos pontos A e B são idênticos. Muito bem. Né? Isso aqui é verdadeiro. Né? Por que isso aqui é verdade? Uma vez que eles estão acoplados aqui, ó, parte da mesma pá aqui, ó. Então, se eu pego essa situação aqui, ó, e jogo aqui, por exemplo, ó, num disco. Olha só. E aqui eu vou tratar um eixo, ó. Olha só. Bem aqui é o ponto que B e aqui é o ponto A. Então olha só, e esse aqui vai girar, né? Quando chegar aqui, ó, nessa situação, ó, vamos colocar B nessa outra posição aqui, ó. Aqui não vai estar o ponto A novamente? Aqui no ponto B? Tá vendo? Quando eu estiver aqui nessa mesma posição aqui, ó, aqui vai estar o A e aqui vai estar o quê? O B. Tá vendo? Ou seja, o que significa aí? Se o A der tantas voltas aqui em um determinado intervalo de tempo, o B também vai se acompanhar essa mesma trajetória. Ou seja, o período que o A gasta para dar uma volta, o período que o A gasta para dar uma volta vai ser igual ao período do B. Como eles estão aqui, ó, associados ao mesmo segmento aqui, ó, então esse aqui vai ser igual. Tá vendo? Por isso que a assertiva A, ela é verdadeira. Tá vendo? Então esse aqui é muito correlacionado. E também está associado à mesma ideia da frequência. Por quê? Porque frequência, aqui é o número que de ciclos em um determinado intervalo de tempo, que é o período aqui, ó, né? Então esse aqui, ó, tá relacionado. Frequência é o número. Então vamos analisar. Por exemplo, se esse disco aí ou essa pá, né, esse aerogerador deu 60 o quê? Voltas em 1 minuto. No sistema internacional, 1 minuto é 60 segundos. Então, é 60 dividido por 60 vai dar 1 Hz. No sistema internacional é Hz. O que significa esse 1 Hz? Dá uma volta a cada o quê? 1 segundo. Então, por exemplo, aqui, se o A deu uma volta a cada
1 segundo, o B também deu uma volta a cada 1 segundo. Porque o período, né, de rotação do A vai ser igual ao período de rotação do B. Tá bom? Então, isso aqui é muito correlacionado. Essa situação aqui, ó, ela vai ser diferente se fosse assim, ó. Eu tenho uma situação dessa aqui, um disco aqui, e esse aqui, ó, menor. Vendo? Tá associado aqui, ó, por correia. Então, aqui, ó, é 2 e aqui é 1. Ou seja, o período do 1 aqui, ó, desse aqui é um raio R1, né? E aqui é um raio R2. O período do 1 vai ser diferente do 2. Porque agora aqui não é que está no mesmo eixo de rotação aqui, ó. Aqui é diferente. O que vai ser igual aqui é a velocidade linear, que é a velocidade escalar. A velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Isso aqui é verdadeiro. Ou seja, se um aqui estiver girando com a velocidade de, por exemplo, né, com a velocidade de 2 metros por segundo, o 2 também, ó, a velocidade no 2 também vai ser 2 metros por segundo. Tá? Então esse aqui é verdadeiro. Beleza? Mas para a situação da assertiva A aqui, ó, tá? Os períodos de rotação dos pontos A e B estão iguais. Tá bom? Agora olha aqui. A velocidade escalar no ponto do ponto corresponde de quê? Do ponto A. Do ponto A. Corresponde a metade da velocidade escalar no ponto B? Então é isso aqui que eu falei sobre a questão, né? Que a Univ ela deu uma vacilada aqui. Por quê? Porque eu não sei se esse ponto B aqui está na metade. Pressupõe que está, mas isso é uma dedução, né? Então isso aqui é errado dentro dessa coisa. Mas a gente vai considerar, para esse efeito aqui, ó, que seja a metade. Ou seja, do ponto B aqui no eixo aqui, ó, seja a metade. Ou seja, R sobre 2. E como a gente está querendo comparar as velocidades aqui, ó, de A e de B, como é que eu calculo a velocidade escalar? Né? Eu posso associar assim, ó, a velocidade escalar é igual a velocidade o quê? Angular, ou a frequência angular, vezes o raio. Tá? Então eu quero fazer uma comparação de A com B. Então como é que vai ficar? A velocidade escalar de A é a frequência, né, de quem? De A, e o raio de A. E eu vou comparar com a da B, que é a frequência o quê? Angular de B, que é a frequência angular, né? O raio de quem? Do B. Bom? Então, olha só. A frequência, né, angular aqui, ó, ela é a mesma, tá? A frequência angular aqui é a mesma. Então, aqui, ó, esse dado aqui eu posso o quê? Cancelar, ó, tá? Por que que é a mesma? Porque se o A gasta, né, dá uma volta a cada 1 segundo, o B também dá uma volta a cada 1 segundo, tá? Ou se o A dá 10 voltas, né, 1 segundo, o B também dá. A frequência aqui, ó, angular é a mesma, tá? Pelo mesmo eixo que está na rotação aqui, ó, tá? Agora, o RA, quanto que vale o RA? Eu estou considerando aqui como R, ó. Estou considerando aqui como R. E quanto que é o RB, né? Aí eu estou considerando que é a metade. Então vai ficar o quê? R dividido por 2. Tá bom? Então, quando eu faço a associação aqui, ó, que é a velocidade escalar de A sobre a velocidade escalar de B, né? Aqui é divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 2 dividido por R. Aí o R eu posso cancelar. Isso implica que a velocidade de A, quando eu vou passar o VB multiplicando, vai ser 2 vezes o que? A velocidade de B. Tá bom? Então, ele falou aqui, ó, que a velocidade escalar do ponto A corresponde à metade da velocidade escalar do B. Aqui é falso. Na verdade, não é a metade, é o dobro. Tá vendo? É o dobro, né? Porque a gente viu que nas pontas aqui, ó, a velocidade escalar é maior em relação à próxima do eixo aqui, ó. Bom?
Então, é um assunto bacaninha aí, fácil, depois que entendeu a teoria, fica muito tranquilo de trabalhar em relação ao quê? Às questões. Bom? Muito bom. Então, trabalhando aí questão aí relacionada ao assunto de transmissão de movimento. No mais é isso aí, né? A gente tá aí com um curso relacionado ao nível, né? Nós temos questões, né? Videoaulas relacionadas ao assunto, tá? Temos um material aí completo aí que vai te ajudar rumo à aprovação, né? De tanto que você quer da Univ, tá bom? Do lado aqui tá as nossas redes sociais, né? Tanto o WhatsApp, o Instagram, né? O canal do YouTube para conhecer o nosso trabalho, tá? Então dá uma olhada lá, dá uma curtida lá, vale muito a pena, tá bom? No mais, tudo de bom, um grande abraço para vocês e até a próxima.